Imagine só, Grã-Bretanha no pós-guerra. Racionamento, austeridade. Não era exatamente uma época para carros extravagantes, né? Combustível era escasso. Dinheiro era curto. As pessoas precisavam se locomover, mas não em monstros que bebiam gasolina como se fosse água. As ruas pediam algo diferente. Algo pequeno, ágil e que não machucasse o bolso. Mal sabiam elas que uma revolução estava se formando. Uma revolução sobre 4 rodas. A British Motor Corporation, BMC para os íntimos, sentiu a pressão. Eles precisavam de uma solução, e precisavam rápido. A resposta, descobriu-se, não estava em seguir a multidão, mas em desafiá-la. Esqueça aqueles sedãs enormes. O futuro era pequeno, eficiente e totalmente brilhante. Alec Sigones, um homem que praticamente conseguiria fazer um carro com uma lata de biscoito e um milagre, estava prestes a mudar tudo. Eis que surge Alec Sigones, um engenheiro genial com uma visão. Ele sonhava com um carro que zombasse das convenções. Um carro que fosse mais do que apenas transporte, fosse uma declaração. O projeto de Sigones era revolucionário. Ele enfiou o motor de lado, colocou as rodas nos cantos e criou uma maravilha de aproveitamento de espaço. O Mini, como logo seria conhecido, havia nascido. Não era apenas um carro, era uma obra-prima de engenharia. Você podia acomodar 4 adultos com relativo conforto, o que era praticamente inédito em algo tão pequeno. Ele bebia combustível como um padre numa festa open bar, e dirigia como um kart, graças àquela configuração engenhosa da suspensão. E Sigones tinha conseguido. Ele havia criado um carro para o povo, um carro para a época. O Mini estava prestes a se tornar um fenômeno cultural, um símbolo da engenhosidade e do estilo britânicos. Apertem os cintos porque a história do Mini está apenas começando. O ano era 1959. O mundo prendeu a respiração quando o Mini, sob as marcas Austin e Morris, fez sua grande estreia. Este não era apenas mais um lançamento de carro, era o início de uma nova era. A paisagem automotiva, até então bastante acomodada, estava prestes a ser sacudida, mexida e completamente encantada. O Mini chegou, não com um rugido, mas com um sorriso maroto e uma piscadela. A resposta? Eletrizante. As pessoas lotavam as concessionárias, ansiosas para ver de perto essa maravilha em miniatura. Aqui estava um carro acessível, econômico e, ousamos dizer, adorável. Era um sopro de ar fresco em um mundo de gigantes cromados. O impacto do Mini foi imediato, sua influência inegável. Era um carro para o povo, feito para a época. Não foi amor à primeira vista para todos, veja bem. Alguns achavam seu formato quadrado estranho, quase cômico. Onde estavam as rabetas, os hectares de cromo? O Mini ousou ser diferente, e isso deixou algumas pessoas de cabelo em pé. Mas aqueles que viram seu verdadeiro potencial, aqueles que olharam além do exterior pouco convencional, sabiam que estavam testemunhando algo especial. O Mini foi uma revelação. Era pequeno por fora, mas surpreendentemente espaçoso por dentro. Aquele motor transversal, um golpe de gênio, significava mais espaço para passageiros e bagagem. O Mini era acessível, ao alcance do homem e da mulher comuns. Este não era apenas um carro, era um divisor de águas. Mas o Mini não seria descartado como apenas um carrinho urbano peculiar. Ele tinha um truque na manga, ou melhor, debaixo do capô. Este pequeno carro podia pilotar. E não estamos falando de um passeio de domingo até o shopping. A direção de kart do Mini, graças à sua suspensão inovadora e posicionamento das rodas, o tornava uma alegria de dirigir, seja navegando pelas ruas da cidade ou enfrentando estradas sinuosas no interior. A notícia se espalhou como fogo em palha.
O Mini não era apenas prático e acessível, era divertido. Ele colocava um sorriso no seu rosto, fazia você querer pegar o caminho mais longo para casa. E isso, meus amigos, é a marca de um carro verdadeiramente ótimo. O Mini era mais do que apenas um meio de transporte. Era uma experiência. Ele havia capturado os corações e mentes de uma geração e estava prestes a embarcar em uma jornada extraordinária. Apertem os cintos. As coisas vão ficar interessantes. Os anos 60, uma época de mudanças, de revolução, de mini-saias e dos Beatles. E claro, do Mini. Este pequeno carro valente, nascido no coração da Grã-Bretanha, se viu no epicentro de tudo isso, abraçado pela energia juvenil e pelo espírito rebelde da década. O Mini não era apenas transporte, era uma afirmação. Era legal, era acessível, era diferente. Jovens motoristas, cansados dos sedãs volumosos de seus pais, migraram para o Mini como moscas para uma lâmpada particularmente estilosa. O Mini não era apenas um carro, era um ingresso para a liberdade. A direção ágil e o charme atrevido do Mini não se limitaram às ruas. Entra John Cooper, um lendário designer de Fórmula 1, que viu o potencial do Mini para corridas. Ele turbinou o motor, ajustou a suspensão e lançou o Mini Cooper, um foguete de bolso que conquistaria os rallies e circuitos de corrida. As façanhas gigantescas do Mini no Rally de Monte Carlo, deixando para trás carros muito maiores e mais potentes, se tornaram lendárias. Este não era apenas um carro. Era um Davi enfrentando Golias e vencendo. E então veio a telona. A estreia cinematográfica do Mini em Um Golpe à Italiana cimentou seu lugar na história da cultura pop. O Mini não era apenas um carro, era uma declaração. Ele transcendeu suas raízes automotivas e se tornou um ícone cultural, um símbolo de uma geração. Foi adotado por celebridades, artistas e músicos. Os Beatles, os Rolling Stones, até o Mr. Bean, todos sucumbiram aos encantos do Mini. A imagem do Mini estava em toda parte, em capas de álbuns, em revistas, até em panos de prato. Era um símbolo do estilo britânico, da rebelião juvenil, de um mundo que mudava em um ritmo vertiginoso. Mas por trás do glamour e da fama, o Mini permaneceu fiel às suas raízes. Ainda era o carro acessível, prático e divertido que havia conquistado os corações de milhões. Os anos 80. A discoteca estava desaparecendo, as ombreiras estavam na moda e o mundo automotivo estava mudando. Fabricantes japoneses, com seus carros confiáveis e econômicos, estavam invadindo o mercado. O hatchback, antes uma novidade, estava se tornando a escolha preferida das famílias. O Mini, aquele pequeno carro valente que havia conquistado o mundo, estava enfrentando um novo conjunto de desafios. A crise do petróleo dos anos 70 havia forçado os motoristas a pensar mais cuidadosamente sobre o consumo de combustível e, embora o Mini sempre tivesse sido econômico, projetos mais novos e modernos estavam começando a roubar seu brilho. A paisagem automotiva estava evoluindo, e o Mini, com seu design clássico e tecnologia envelhecida, precisava se adaptar para se manter relevante. O carrinho que podia, teria que se provar mais uma vez. O Mini, antes na vanguarda da inovação, agora enfrentava forte concorrência. Novatos, como o Volkswagen Golf e o Ford Fiesta, ofereciam eficiência de combustível e praticidade comparáveis, mas com um design e recursos mais modernos. O que antes era revolucionário no Mini estava se tornando padrão, seu status de ícone desafiado por uma nova geração de carros. Mas o Mini tinha algo que esses outros carros não tinham: personalidade. Tinha história, tinha charme britânico que não podia ser replicado. Dirigir um Mini não era apenas ir do ponto A ao ponto B. Era uma experiência, uma declaração.
O desafio era manter essa personalidade, essa essência do Mini, modernizando o carro para uma nova geração. Mas não descarte o Mini ainda. Mesmo diante desses desafios, seu espírito, aquela mágica inimitável do Mini, se recusava a ser extinta. O Mini continuou a atrair seguidores leais, motoristas que apreciavam sua combinação única de estilo, praticidade e diversão ao dirigir. Eram motoristas que viam além do design datado e reconheciam a genialidade por trás. A British Leyland, empresa controladora do Mini, reconheceu a necessidade de atualizar o carro, mas parecia insegura sobre como prosseguir. Uma série de edições especiais e tiragens limitadas foram lançadas, tentando injetar alguma vida no modelo antigo. Algumas, como o Mini City, com seus para-choques de plástico e interior atualizado, tiveram um sucesso modesto. O Mini estava em uma encruzilhada. Precisava de uma direção, uma visão para o futuro. Os anos 90. O Britpop dominava as rádios, a internet estava mudando tudo, e o Mini, nosso azarão valente, estava prestes a ganhar uma nova vida. A British Leyland, após uma série de fusões e reestruturações, havia se tornado parte do Rover Group. Mas o futuro do Mini permanecia incerto. A produção continuou, mas o carro, apesar de seus seguidores leais, estava começando a sentir o peso da idade. Entra a BMW. A gigante automotiva alemã, conhecida por sua engenharia de precisão e carros luxuosos, podia parecer uma salvadora improvável para o essencialmente britânico Mini. Mas a BMW, com o dedo no pulso do mundo automotivo, reconheceu o potencial do Mini. Em 1994, a BMW fez uma jogada ousada, adquirindo o Rover Group e, com ele, o Mini. O mundo automotivo prendeu a respiração. A BMW, com sua reputação de excelência em engenharia e olhar atento para o design, tinha uma visão para o Mini. Eles sabiam que não podiam simplesmente requentar o design antigo. A paisagem automotiva havia mudado. Os clientes esperavam mais recursos de segurança, mais tecnologia, mais requinte. O desafio era criar um Mini moderno, um carro para o século XXI, permanecendo fiel ao espírito do original. A BMW reuniu uma equipe de designers e engenheiros talentosos, encarregados do aparentemente impossível: reinventar um ícone. Eles estudaram o Mini original, suas proporções, sua postura, sua direção de kart. Eles começaram a traduzir essa essência em um carro para uma nova geração. O ano de 2001. O mundo assistia, alguns com ceticismo, outros com otimismo cauteloso, enquanto a BMW revelava o novo Mini. A resposta? Extremamente positiva. O novo Mini, com sua silhueta instantaneamente reconhecível, seu sorriso maroto e sua direção de kart, conquistou os corações de uma nova geração, enquanto conquistava aqueles que amavam o original. O novo Mini era maior, mais potente e mais refinado que seu antecessor, mas ainda era inegavelmente um Mini. Tinha a mesma sensação de diversão, a mesma direção ágil, a mesma capacidade de colocar um sorriso no seu rosto. A BMW tinha conseguido. Eles pegaram um ícone e o tornaram relevante para uma nova era. A BMW tinha grandes planos para a marca Mini. O Mini, nosso pequeno carro que podia, tinha conseguido de novo. Desafiou as probabilidades, enganou a morte e emergiu das cinzas, não como uma pálida imitação, mas como um exemplo brilhante do que um carro pequeno podia ser. A aposta da BMW tinha valido a pena. O novo Mini foi um sucesso, superando as expectativas de vendas e recebendo elogios da crítica. Não era apenas um carro, era uma declaração de moda, um fenômeno cultural. Gerou toda uma nova geração de entusiastas, atraídos por sua combinação única de estilo, desempenho e aquele charme inimitável do Mini. A BMW não apenas reviveu o Mini,
Eles o reinventaram para o século XXI. Então, o que vem a seguir para nosso pequeno amigo valente? O futuro, como uma estrada sinuosa no interior, é cheio de curvas e reviravoltas. O mundo automotivo está mudando mais rápido do que nunca. Veículos elétricos, direção autônoma, conectividade, é o suficiente para fazer sua cabeça girar. Mas uma coisa é certa, o Mini se adaptará. Sempre se adaptou. Já vimos vislumbres do futuro, com o Mini Electric, um carro que se mantém fiel ao espírito de kart do Mini, enquanto abraça a energia elétrica. Então, apertem os cintos, porque a aventura Mini está longe de acabar.